E salve, salve, galera do canal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos estudar? Vamos para a aula de número 2, falando sobre estudo dos gases. Se você não pegou seu caderninho de anotações ainda, corre lá e pega. Vou fazer assim, vou te dar um tempinho para você pegar. Então, solta a vinheta aí! Vamos falar sobre transformações gasosas. Olha, nessa aula eu quero ser o mais prático possível. Eu quero passar um bizu para vocês. Eu quero passar um esquema para vocês facilmente conseguirem responder questões relacionadas a transformações gasosas. Beleza? Tá tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar com a equação geral dos gases, que é essa aqui, ó. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então essa aqui é a equação geral dos gases. Muitos autores, muitos professores começam a explicar esse assunto fazendo o contrário. Eles vão falando primeiro sobre as transformações isotérmica, isobárica, isovolumétrica, até chegar na equação geral. Eu vou fazer diferente e vai facilitar muito mais para vocês, ok? Bom, então a gente vai começar com a equação geral e dela nós vamos conseguir encontrar todas as outras transformações. Então acompanhe comigo. Você tem aqui pressão, que é o P1, T1, que é a temperatura. Ei, anote, viu? Temperatura. E aqui o volume. Anote para depois não ficar dizendo assim: ah, papito, eu não entendi nada. Fica a dica. Bom, então aqui é a pressão no início, o volume no início e a temperatura no final. E a temperatura no início. Esse V2 vai ser a pressão no final, aí você anota aí, o volume no final e a temperatura no final. Beleza? Eu vou colocar a primeira transformação, ok? Que eu vou chamar de isotérmica. Iso, não é Isa, tá? Então se tem alguma aluna que está assistindo aí com o nome Isadora, não tem nada a ver com Isa, é iso. Iso vem de igual. Isso aqui significa igual. Igual o quê? Igual temperatura, isotérmico. Isso quer dizer que a temperatura no início e no final elas são iguais. Então se a gente partir dessa equação, é esse o bizu que eu quero passar para vocês a partir de agora, se a gente partir dessa equação P1, V1, T1, P2, V2, T2, e eu digo que a temperatura no início e no final são iguais, então eu não preciso representar. O que é que tu faz? Corta. Se tu cortar as duas temperaturas, o que é que sobra? Pressão e volume. Como é que fica a fórmula? P1 vezes V1 e o T1. Não, T1 não entra porque a gente cortou. É igual a P2 vezes V2. Essa é a fórmula para uma transformação isotérmica. Tá fácil? Ah, professor! Agora eu já peguei o bizu. Tá tranquilo. Vamos para a próxima transformação? Vamos ver se você entendeu mesmo? Vamos lá. Isobárica. Isobárica vem de pressão. A gente lembra do barômetro, né? Que é um instrumento justamente responsável por medir a pressão. Então isobárica vem de pressão. Então quer dizer que a gente volta mais uma vez para a equação geral dos gases, em que tem P1, V1, T1, P2, V2, T2. O que é igual agora? A pressão. Então o que tu vai fazer agora? Pega essa fórmula e retira a pressão. O que vai sobrar? P1. Coloca o P1? Não, a pressão é constante, não entra o P1. A gente vai representar o quê? V1 sobre T1. Entendeu? Vamos lá. Vai ser igual a P2? Não, nada de P2, a pressão não vai entrar. É igual a V2 sobre T2. Dessa forma, nós chegamos na transformação isobárica. Fácil?
Vamos para a última? É a chamada transformação isovolumétrica. Ah, Henrique, tá muito fácil isso. Se a isotérmica, a temperatura é igual, se a isobárica, a pressão é igual, na isovolumétrica, o que é que vai ser igual? Se você pensou o volume, você está certo. O volume é igual. Vamos voltar para a equação geral? Então não vamos representar o volume. Então como é que vai ficar? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Essa é a equação que representa uma transformação isovolumétrica. E aí? Tá difícil? Não? Tá fácil? Espero que vocês tenham gostado. O que é que nós iremos fazer agora? Vamos responder questões. Então eu vou estar respondendo algumas questões com vocês sobre cada uma dessas transformações, isotérmica, isobárica e isovolumétrica, e da equação geral, ok? Venha comigo! Voltei. Vamos para a questão? Vamos lá. A questão diz o seguinte: o ar de um pulmão contendo, vai marcando, tá? 355 ml é exalado em uma máquina a fim de se medir a capacidade pulmonar. Se o ar é exalado dos pulmões a uma pressão de 1,08 atm e temperatura de 37 graus Celsius, mas a máquina encontra-se em condições ambientais de 1 atm e 27 graus Celsius. O volume de ar medido nessa máquina vai ser de quanto? Vamos lá. Vamos aplicar a equação geral, ok? Vocês já sabem, vocês lembram. Como é que fica? P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. Pressão, volume e temperatura no início, pressão, volume e temperatura no final. Bom, quais são os dados que a gente tem na questão? O que é que você deve fazer para ir respondendo essas questões? Vamos lá. Vamos colocar assim, ó, para facilitar. V1, V2, T1, T2, P1 e P2. Para facilitar, ok? Bom, a questão está querendo saber o volume final. Então esse V2 eu não tenho. O volume inicial eu tenho, que é quanto? 355 ml. Quais são as duas temperaturas? Quais foram as duas temperaturas dadas? 37 e 27 graus Celsius. Ok? E as pressões? Foi de 1,08 atm e 1 atm. Bom, e esse volume? Qual vai ser a unidade de volume? ml ou litro? Aí depende. Depende da questão. Por exemplo, essa questão tem como as respostas em ml. Então você vai deixar o cálculo em ml. Se tiver em litro, você transforma para litro, que você já sabe. Beleza? Vamos lá. Vamos aplicar a equação, ok? Antes de aplicar, é importante a gente transformar essa escala Celsius para Kelvin. Se você não sabe, volta lá da minha aula, que eu já mostrei como é que faz. Beleza? Então vamos aplicar aquela fórmula. TK, temperatura em Kelvin, é igual a temperatura em Celsius mais 273. Temperatura em Kelvin é igual, vamos pegar esse 37. 37 mais 273. Temperatura em Kelvin vai ser igual a 80.310 Kelvin. Ok? Então eu transformei essa primeira para cá. Vamos fazer a transformação da segunda temperatura. Mais uma vez. TK é igual a TC mais 273. TK é igual a 27 mais 273. Temperatura em Kelvin é igual a 80.300.
300 Kelvin. Ok? 27, 80, isso, 100, 300 Kelvin. Bom, então eu transformei as duas temperaturas que estavam em graus Celsius para graus Kelvin. A pressão já está em atm e o volume vai ser em ml por causa das alternativas. Beleza? Vamos colocar na equação geral. Quanto equivale a pressão inicial? 1,08 atm. Ok? Quanto é que é o volume inicial? 355 ml. Eu vou colocar mais para cá um pouquinho, para não ficar muito apertado. Mais uma vez, pressão inicial 1,08 atm, volume inicial 355 ml, sobre temperatura inicial 37, que eu transformei para 310. 310 Kelvin. Vamos lá. Pressão final 1 atm. Volume final é o que eu estou procurando. E a temperatura final de 27, que transformamos para 300 Kelvin. Ok? Então, meio pelos extremos. Se você quiser, você já vai cortando algumas coisas para não se complicar. Kelvin com Kelvin, atm com atm e vai sobrar ml, que é justamente o da nossa resposta. Bom, 310 vezes V2, 310 V2, 1,08 vezes 355 vezes 300, eu vou dar uma afiladinha aqui, tá? Para ficar mais rápido. Então vai dar 11, 4253,2. Beleza? Passando 310 para lá, V2 é igual a 11,4253 dividido por 2, 2 dividido por 310. Essa divisão vai dar 368,5. Qual foi a unidade que sobrou? ml. Ok? Isso faz com que eu chegue à resposta indicada com a letra B de bola. Ok? Está claro para você? Vou deixar aqui os cálculos para que você possa anotar. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Estão preparados para a próxima? Vamos lá. Questão número 2. Uma massa fixa de gás mantida a temperatura constante ocupa um volume de 20 centímetros cúbicos. Anote, vá destacando aí para facilitar. Sob pressão de 1 atm. Aí vem a pergunta. Qual a pressão necessária para que o seu volume se reduza para 5 centímetros cúbicos? Bom, eu acho que você que está em casa agora me assistindo, você deve estar se perguntando assim. Bom, Henrique, você explicou agora há pouco que a equação geral é P1V1T1, P2V2T2. Ok. E tem as suas variações, tá? P1 sobre T1, P1 vezes V1 e assim vai. Mas quando eu sei, como é que eu vou saber quando eu devo usar cada uma delas? É fácil. Me acompanhe. Vamos observar que na questão, ele primeiro deu um volume de 20 centímetros cúbicos. Vou colocar mais para cá um pouquinho para facilitar. Volume inicial de 20 centímetros cúbicos. Ele deu uma pressão inicial de 1 atm. Em seguida, disse que o volume final ele foi reduzido, o V2, para 5 centímetros cúbicos. Observem que ele perguntou justamente sobre a pressão final. Veja que a gente tem o volume inicial e a gente tem o volume final. A gente tem a pressão inicial, mas a gente não tem a pressão final, que é o que ele quer saber na questão. Professor, mas eu vou usar a equação geral? Bom, lembra que na equação geral é P1V1T1? Perceba que a gente não tem temperatura dessa vez. Então não é possível a gente utilizar a equação geral, porque tem P1V1T1, então não temos o T1, P2V2T2 e não temos o T2. Então além de não termos o P1, além de não termos o P2, o T1 e o T2, isso complicaria muito mais, ok? Então a gente
não aplica a equação geral nesse caso, porque a única coisa que a gente está precisando é o P2. Então vamos usar aquela formulazinha que tem P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Que transformação é essa que não tem a temperatura? Isotérmica. Certo? Transformação isotérmica. Então vamos lá. Pressão inicial, 1 atm. Volume inicial, 20 centímetros cúbicos. Pressão final é o que eu estou procurando. E o volume final, 5 centímetros cúbicos. Tudo bem? Vamos passar isso aqui lá para baixo, então fica P2, que é igual a 20 dividido por 5. Corta centímetro cúbico com centímetro cúbico e a gente vai ter a resposta em atm. Então a pressão vai ser igual a 4 atm. Ok? Tá fácil? Vamos para a próxima. Terceira questão. Um balão meteorológico, ele apresenta um volume de 2 litros a uma temperatura de 27 graus Celsius. A pergunta é, qual será o seu volume em um local em que a temperatura é de menos 33 graus, a mesma pressão? Então vamos lá. O que é que a gente tem? V1, volume inicial, 2 litros. Temperatura inicial, que é o T1, igual a 27 graus Celsius. Que eu já transformo isso aqui para Kelvin. Como é que eu faço? TK é o TC mais 273. Temperatura em Kelvin vai ser igual. Quanto é que é a temperatura em Celsius? 27 mais 273. Temperatura em Kelvin vai ser igual a 300 Kelvin. Ok? Transformei. Qual será seu volume final? V2 é o que ele quer saber. Em um local em que a temperatura está a menos 33. Então, T2 igual a menos 33 graus Celsius. Bom, vamos fazer a mesma coisa. Vamos transformar para Kelvin. Então, como é que fica? TK, TC mais 273. TK é igual a menos 33 mais 273. TK é igual a 240K. Transformei temperatura, tenho volume, vou encontrar outro volume. Qual é a equação que eu vou usar? É justamente a que não tem a pressão. Qual é a fórmula que não tem a pressão? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Essa fórmula é de que tipo de transformação? Tá, isobárica, ou seja, a pressão é constante. Transformação isobárica. Vamos substituir os valores? V1, 2 litros. T1, já transformamos 27 para 300. 300K. V2 é o que eu estou procurando. E o T2, quanto é? 240. Meio pelos extremos. V2 vezes 300, vamos para cá. Dá 300 V2, que vai ser igual 240 vezes 2, 480. Ok? Aqui é K, eu vou cortar o K com K. V2 vai ser igual a 480 dividido por 300. V2 é igual a 1,6, qual a unidade para volume? Litros. 1,6 litros. Ok? Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a última de hoje? Venha comigo. Uma amostra de gás contida em um recipiente indeformável a 400 Kelvin e pressão igual a 120 kPa foi submetida a uma compressão até que a sua pressão se reduzisse para 40 kPa. Então determina a temperatura final desse sistema, porém dessa vez a gente vai transformar
a temperatura final para graus Celsius. Beleza? Vamos colocar os dados que nós temos. Então, temperatura inicial T1, 400 K. Pressão inicial, 120 kPa, ok? Foi submetido a uma pressão, uma compressão melhor, até que a sua pressão se reduzisse, ou seja, de 120 para 40 kPa. Então, dessa forma, ele quer saber, determine qual é a temperatura final, qual é o T2 em graus Celsius, ok? Bom, temos aqui os dados, vamos para a fórmula. Vai ser aquela P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Você já conhece muito bem. Pressão inicial, 120 kPa. Temperatura inicial, 400 Kelvin. Pressão final, 40 kPa. E a temperatura é o que eu estou procurando. T2. Vamos lá. Meio pelos extremos. 120 T2 é igual a 4 vezes 4, 16. 1, 2, 3. 16.000. T2 é igual a 16.000 dividido por 120, que é igual a 133,3. Cortando quilopascal com quilopascal, sobra Kelvin. Bom, mas a questão não quer a temperatura em Kelvin, quer a temperatura em graus Celsius. Então como é que a gente faz? TK é igual a TC mais 273. Temperatura em Kelvin, 133,3 K, que é igual a temperatura em Celsius mais 273. Passando isso para lá, eu tenho 133,3 menos 273, que é igual a TC, ou seja, a temperatura em graus Celsius vai ser igual a menos 139,7 graus Celsius. Ok? Está claro para você? Então essa foi a aula de hoje. Transformações gasosas com a equação geral, com a transformação isotérmica, isobárica, isocórica. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, continua se inscrevendo no meu canal, continua indicando para todo mundo. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima aula. Tchau.